Em um Castelão lotado e abarrotado de torcedores alvinegros, o Ceará até saiu na frente com esse golaço do Pedro Henrique, mas viu o time do São Paulo reagir e empatar ainda no primeiro tempo, para tristeza e inconformação do técnico Léo Condé. Eu sou Jonathan Cavalcante, analista tático aqui no canal Jogo Direto, e neste vídeo a gente vai explicar o duelo tático entre Ceará e São Paulo, Léo Condé e Zubeldia, como foi esse jogo e por que o Ceará, depois que marcou o gol, parou de atacar e sofreu muito com o time do São Paulo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal. Cara, o jogo já começa a 1000 por hora, né? O Ceará marcando pressão, muitos duelos no meio-campo, a marcação bem encaixada. E aí a equipe, quando recupera essa posse de bola, a gente vai ver que costumeiramente o time do Ceará o que recupera, acelera. E aqui chama a atenção a inteligência, né? O entrosamento entre o Pedro Henrique e o Matheus Bahia, né? Porque quando ele percebe que o Matheus Bahia já vai receber essa bola sem pressão, ele já mapeia todo o ambiente, já vê que o que ele pode atacar as costas do defensor, as costas do Igor Vinícius. Então ele já cria uma vantagem, o que? A vantagem do movimento. Porque ele tomou a decisão antes do defensor. O defensor só fez a reação. Quando essa bola sai, ele já tá ali na frente do Igor Vinícius. E aí, cara a cara com o Rafael, dá um totozinho por cima que o Rafael se rende e só venera esse golaço do Pedro Henrique. Mas a partir do gol, né, nos 3 minutos, o jogo mudou um pouco de figura. Né? O São Paulo teve mais a posse de bola, e aí o São Paulo foi empurrando um pouco mais o Ceará para trás. O Ceará, dentro desse espectro do jogo, vamos dizer assim, se sente confortável, porque é uma equipe que baixa as linhas e se defende muito bem, como a gente pode ver, ó, sempre criando quadrados ali nos lados do campo, gerando situações de superioridade numérica, como nesse caso 4 contra 2, e dificultando a construção do adversário, fazendo o adversário construir por fora do bloco, geralmente em um, e quando tentava forçar um pouco o passe, se deparava com o Ceará bem compacto, aí como a gente vê aqui em 20 metros, e que defendia muito bem, protegia muito bem a grande área. Então a gente vê que o time do São Paulo tentava forçar o passe, e aí o time do Ceará protegia muito bem o goleiro Fernando Miguel. A gente viu que o Ceará, ao recuperar a posse de bola, tentava acelerar. O Pedro Raul não estava numa tarde feliz, ou melhor, o Sabino e o Ferrarese anularam muito bem o Pedro Raul, e o time do São Paulo voltava até a posse de bola. A bola batia e voltava. O São Paulo tinha a posse de bola a todo momento e tentava encurralar o time do Ceará atrás. O Ceará a todo momento com superioridade numérica nos lados da bola, criando muita dificuldade, protegendo muito bem a grande área. Olha aqui, ó, bem estruturada essa proteção aqui para não deixar ninguém finalizar o gol do Fernando Miguel e induzindo o time do São Paulo para os lados do campo, para que ele pudesse pressionar onde estivesse mais distante do gol e a equipe do São Paulo não se aproximar do gol do Fernando Miguel. E a gente vê que isso foi bem feito. Aqui até tenta um chute o Lucas, mas esbarra na boa proteção do William Machado. O time do São Paulo, mais uma vez, ó, tentando construir, forçando o seu jogo, até que a gente vai ver que vai criar uma situação, né? De novo aqui, ó, trocando pelo meio, só que a proteção do time do Ceará é muito forte. Olha como o William Machado, o Marlon, eles estão bem atentos ali para fazer esse trabalho sujo de proteção do goleiro, não deixar finalizar mesmo. E aí o Luciano não tem tanto tempo para finalizar, acha até um passe para o Rian, mas o Marlon se recupera, bloqueia uma, bloqueia duas, e o time do São Paulo não consegue criar dificuldades, não consegue criar chances reais contra o gol do Fernando Miguel. Se você está gostando dessa análise, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, ajuda a gente a bater a meta de 16 mil inscritos. E se estiver acompanhando por isso aqui, ó, pelo celular, você já pode apertar no botão de hypar para que esse vídeo possa alcançar mais torcedores do Vozão aqui dentro do YouTube. E o time do Ceará, em muitos momentos, teve a posse de bola também, né? Até uma forma de controlar um pouquinho o jogo, de sair um pouco mais de trás, de colocar o São Paulo lá atrás no seu campo de defesa. Só que nos momentos que o Ceará teve a posse de bola e possibilidade de acelerar o jogo, olha como o Marlon encontrou esse passe aqui no Pedro Raul, que sustentou bem em cima do Sabino. E aí ele tinha a possibilidade de acelerar o jogo no Rafael, mas a gente viu que ele vai optar pelo quê? Pelo Galeano. Então a gente observou que nos momentos que o Ceará teve mais essa posse de bola, mais longa, a equipe buscou se defender com essa posse de bola, buscou se descansar com a posse de bola, não ser uma equipe vertical, ser uma equipe agressiva, que está dentro do seu DNA, dentro do seu modelo de jogo. Então ficou com a posse de bola
de muita troca de passes, de muita busca de girar esse jogo, de trabalhar, mas que não teve de fato uma utilidade. Olha como o time do Ceará não consegue avançar e aí vai trocando passes, troca atrás, vai girando o jogo, vai criando esse tipo de situação, vai tentando movimentar a marcação da equipe do Ceará, buscando esse jogo entre linha, tabelando, só que a equipe não consegue entrar no último terço porque a equipe do São Paulo estava muito bem posicionada. De novo a gente vai ver aqui, ó, mais uma vez a equipe tendo a possibilidade de acelerar após uma boa reposição do Fernando Miguel. E aí a gente vê que o time do São Paulo ainda não está totalmente postado no seu campo de defesa, não está tão organizado defensivamente. Então aqui o Fernando Sobral tinha uma possibilidade clara de um passe vertical, que iria encontrar o Galeano numa situação muito vantajosa. Mas novamente a opção é por um passe atrás para o Dieguinho. A equipe vai tentar gerenciar um pouco mais essa posse de bola, tentar gastar um pouco mais de tempo, algo que foge aos padrões do Ceará. Talvez seja interessante em alguns momentos você ter essa posse de bola mais inócua, né, para tentar gastar um pouco, para tentar recuperar, para tentar não gastar tanta energia. Mas quando você encontra uma vantagem, como a gente viu nos dois lances, tanto do Pedro Raul quanto do Fernando Sobral, você tem que aproveitar. Aí o time do Ceará não aproveitou, ficou com essa posse de bola que não criou nada, não gerou nenhum tipo de jogada, nenhum tipo de perigo e só depois cedeu a posse de bola para a equipe do São Paulo. Então tem que ter um pouco mais de atenção. É preciso também, claro, equilíbrio, ter momentos de um pouco mais de posse de bola para poder recuperar as energias, para não deixar a sua defesa em situação de sufoco a todo momento, mas no momento que você enxerga uma possibilidade real de infiltrar, de ser agressivo contra o adversário, você precisa para não perder essa posse de bola. E aí o São Paulo vinha para cima, tentando tocar, o time do Ceará, de novo, defendendo em bloco baixo, tinha o hábito de quê? De recuperar essa posse de bola e tentar o contra-ataque. Bola no Pedro Raul, mas aí o Sabino, o Ferrarese estavam muito bem anulando o Pedro Raul. A gente vê aqui, ó, recupera a posse de bola, já tenta rapidamente acelerar e aí a gente vê os dois defensores do São Paulo levando muita vantagem. Na jogada que vem aqui, recupera, condução do Galeano, um 3 contra 2, bola no Pedro Raul e novamente o Pedro Raul não estava numa tarde, noite tão boa lá no Castelão. A equipe buscava recuperar de novo aqui, ó, Mugni temporizando, tentando encontrar a melhor solução, sofreu a falta, mas o Sobral foi inteligente. A equipe entra numa ação rápida de transição ofensiva, mas o último passe aqui não entrou. E no momento que a equipe do Ceará estava forçando mais essas transições, estava tentando encontrar alguma situação, e o São Paulo que tinha mais a posse de bola, mas foi numa transição ofensiva, num contra-ataque da equipe do São Paulo que o time do Tricolor Paulista levou mais perigo. E aí levou mais perigo não só no aspecto de transitar rapidamente no campo ofensivo, né? Mas também de chegar a ganhar muito mais metros com facilidade. O Lucas uma arrancada impressionante, mas o time do Ceará transita muito bem para trás e faz o corte. Mas só que essa jogada aí, a transição do São Paulo com o Lucas, foi a que gerou o gol. O gol do São Paulo vem daquela jogada de transição. E aí a gente vai ver aqui dois aspectos muito interessantes nessa bola parada. A equipe do Ceará em todo momento não ficou de olho no Rian. Olha como o Rian aqui, ó, deixa eu voltar para você aqui, ó. Olha como o Rian, desde o início da jogada, tá livre lá o Rian. Ninguém tá marcando. O Matheus Bahia tá de olho no Lucas. Tá livre, leve e solto. A bola volta, porque o Ceará corta muito bem essa bola na primeira trave. E aí a gente vê que, mais uma vez, o Matheus Bahia tá entre o Lucas e olhando a bola. Não foca no Rian. E aqui o William Machado tá ali para fazer o corte, o ataque à bola. Só que o Sabino foi determinante nesse lance. Porque o Sabino vai no corpo e desequilibra um pouco o William Machado, tira ele de tempo de bola. E aí o Rian livre nas costas. O Matheus Bahia não fez a leitura de se aproximar para não permitir que o jogador finalizasse sem saltar. Finaliza cabeçada para o fundo do gol, deixa tudo igual. O time do São Paulo foi para cima. São Paulo ainda teve outra situação a partir do Lucas, e o Lucas muito bem no jogo, arrancando, driblando, vencendo muitos duelos. E aqui a gente vê que explorando uma situação de descompactação lateral da equipe do Ceará, né? Olha a distância do Sobral, que é o volante, para o ponta, o Galeano. E aí o Bobadilha está explorando muito bem esse espaço entre esses dois jogadores, o que vai ocasionar o quê?
num desequilíbrio, numa desestrutura do Ceará. O Marlon vai ter que saltar para tentar pressionar o Bobadilla, o que gera espaço nas costas do Marlon, que o Luciano aproveita muito bem. E aí o time do São Paulo tem outra grande chance para fazer, e aí o Fernando Miguel brilha mais uma vez e faz uma grande defesa. Então a gente viu que na reta final do primeiro tempo o time do Ceará se desajustou na marcação. E o São Paulo volta ao segundo tempo pressionando. No mesmo estilo, com a posse de bola, buscando criar situações, o Ceará tentando subir um pouco mais a pressão, tentando criar um pouco mais de dificuldade, mas o time do São Paulo, com o Rian aqui e nessa escapada do Igor Vinícius, tem mais uma finalização que não termina em gol. O time do Ceará tenta ali numa jogada mais de lateral, acionar o Pedro Raul, mas o Pedro Raul muito bem marcado. Os defensores, o Sabino e o Ferrarese, fizeram um jogo brilhante, uma dupla sensacional no jogo contra o Ceará, e o jogo ficou muito vivo, um jogo de muita disputa, de muito duelo, muita gente brigando ali para tentar reter essa posse de bola. Ficou um jogo muito de meio campo, de poucas situações. E aí o Ceará foi tentando, o Ceará foi brigando ali, o Léo Condé colocou o Guilherme e também o Matheus Araújo para dar uma rejuvenescida, e principalmente o Guilherme para tentar o que ali, ó, brigar um pouco mais com os defensores que estavam levando vantagem em cima do Pedro Raul, para tentar equilibrar um pouco mais, dar mais força física. O time do Ceará começou a ganhar mais campo, começou a entrar, mas a soberania dos defensores era muito grande em cima do Pedro Raul. Pedro Raul até gerou uma finalização de uma cobrança de lateral, mas muito pouco. O time do Ceará ainda tentou aqui, ó, retomava posse de bola, recuperava e já tentava acelerar. E foi dessa forma que criou a sua melhor chance no segundo tempo, né? Ou até mesmo a melhor chance depois do gol. A gente vê aqui, ó, recuperou, construção pelos lados. A gente vê o time do Ceará com os dois caras de maior presença de área, o Pedro Raul e o Guilherme, na grande área, para tirar essa sobra dos zagueiros. E aí, num bate-rebate, a bola sobra para o Matheus Araújo, que finaliza sobre o gol, perde uma grande chance de passar na frente. E o time do São Paulo foi tentando até o último minuto dentro do seu jogo e em cima do Lucas. Olha aqui, drible seco em cima do Nicolas, olha como ele sustenta muito bem, olha a arrancada, tá nascendo uma nova joia no futebol brasileiro. O Lucas fez uma baita defesa, o Fernando Miguel fez uma baita defesa depois e o jogo terminou 1-1. E aí, torcedor do Ceará, gostou desse vídeo? Então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ajuda a gente a bater a meta de 16 mil inscritos. Como sugestão, vou deixar 2 vídeos para que vocês possam maratonar aqui no canal de Jogo Direto.